pessoal, tudo bem? Nesse vídeo apresentamos o nosso módulo de hidráulica para cálculos de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro. Apesar de muitas cidades já possuírem sistema de rede de esgoto em suas cidades, existem muitos locais no Brasil que ainda não possuem acesso a isso. E o cálculo para você fazer um cálculo de fossa séptica, um cálculo de filtro anaeróbico, um cálculo de sumidouro, tem que ser um pouco complexo, porque exige tempos de limpeza, cálculos de medidas mínimas, quantidade de pessoas, é um pouco chato de ser feito na mão. Aqui no nosso sistema ele veio para ser prático, fácil e dinâmico. Então vamos lá. Você vem no nosso painel, vamos lá procurar pelo sistema de hidráulica, aqui hidráulica predial, fossa, filtro e sumidor. Ou você pode vir na lateral esquerda aqui e selecionar fossa, filtro e sumidor. Entrando aqui no módulo, o que a gente precisa fazer? Olha lá, a primeira coisa que ele vai dizer, tem uma verificação prévia obrigatória. Antes de você considerar os cálculos, você tem que verificar se existe acesso à rede pública de esgoto. Então, onde houver acesso, você não pode montar nenhuma fossa, nenhum filtro, nem um sumidor. Você precisa fazer a ligação diretamente na rede pública de esgoto. Então, primeira coisa, vamos lá. O tipo de uso e contribuintes. Tá? O primeiro cálculo que é feito, tipo de ocupação. O que seria o C e o LF? O C, que é a contribuição unitária de esgoto. Né? Quantos litros por contribuinte por dia que vai ser utilizado? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Por exemplo, uma residência, ela tem em torno de 130 litros, a mais comum no Brasil, um restaurante, um número de refeições por dia, um hospital, que é 250 litros por leito, né? O esgoto concentrado. Mas o jeito mais fácil que nós temos aqui, basta selecionar. Residencial, é uma residencial de alto padrão, é um de baixo padrão médio, um de baixo padrão, é um escritório, é um restaurante, é uma escola, um hospital, um hotel pousado, uma indústria com ou sem vestiário. Basta você selecionar. Vamos pegar um mais simples agora, que é uma residência de padrão, vamos botar um padrão médio. Qual seria, aqui, vamos lá, qual seria o número de contribuintes? Como é que a gente conta isso? É muito simples, ó, a gente vai fazer esse cálculo sozinho. Uma residência, todos os moradores mais os funcionários da média. Vamos considerar que uma casa, um padrão médio, mora em 4 pessoas. Qual a temperatura e período de limpeza? O que seria? O que isso influencia no cálculo? Né? A temperatura média. A temperatura média, lá, conforme a NBS de 2029, ela afeta a velocidade de gestão anaeróbica. Entendeu? Um período mais quente, uma fossa menor, um período mais frio, uma fossa maior. Então, vamos considerar aqui quais são as regiões. Acima de 20 graus seria norte e nordeste, de 10 a 20 região sul e sudeste, e abaixo de 10 graus regiões com serra, né, regiões mais frias. Vamos considerar aqui 20 graus. Período de limpeza, seu fator K. É o volume extra, que é onde fica o lodo, né? Quanto tempo a gente gasta para fazer limpeza. Simples, ó. Selecionar. Geralmente se usa, né, o fator de cada 2 anos para a limpeza dessas fossas. Então vamos considerar aqui o fator K de 1,2, mais comum. Na sequência, qual o tipo de solo lençol freático? Né? Isso aqui é uma coisa muito importante, se tomar cuidado. Porque esse cálculo que a gente fez de ocupação, ele vai influenciar diretamente o que no tipo de solo que nós temos. Então vamos lá, qual seria? Uma areia grossa, que seria a mais comum, 100 litros por metro quadrado por dia, uma areia fina, uma areia argilosa. Vamos considerar aqui então uma areia grossa, 100 litros por dia. E o lençol freático, isso é uma das coisas mais importantes, né? Que o IBR, por exemplo, 13969 fala que o fundo do sumidor tem que ter no mínimo 1,5 metro que está acima do lençol freático. Isso porque os casos do lençol freático muito rasos, ele pode acabar contaminando a água subterrânea. Então vamos considerar a solução mais ideal. Então 1,5 metro abaixo do fundo. Pronto. Ele já veio o cálculo aqui pronto para nós, da nossa fossa. Nós precisamos de uma fossa de 1.423 litros, um filtro de 1.000 litros e um sumidouro de 5,20 metros quadrados. Aqui já deu uma sequência do esquema. Como seria o esgoto bruto, o esgoto bruto, aproximadamente 1 metro da fossa séptica de 1.423 litros, mais meio metro do filtro e mais aproximadamente 1 metro do sumidouro de 5,20. Então aqui tem um corte da fossa séptica, o corte transversal dela, o esgoto bruto vem, ele vai entrar, o lodo vai ficar acumulado, a nata acima e a tampa de dispersão. Um tubo de ventilação 75 é obrigatório para a ventilação do ar e a saída para o filtro. Né? Aqui na zona clara, o filtro de gestão e todas as medidas. Uma altura útil já deu calculado aqui de pelo menos 1,5 metro, um comprimento de 41 e uma largura de 70 centímetros. Aqui é o dimensionamento dessa fossa. Logo depois, vem para o filtro, né, onde está a saída da fossa, vai para o filtro na tampa de dispersão também, espaço livre para submerso, com uma brita 1 aqui no meio filtrante e uma brita 3 de suporte de pelo menos 20 centímetros. Tudo isso já vem calculado pronto para você, bastando você selecionar o tipo de ocupação lá em cima. A altura de 1 litro, de 1 metro, né?
Ó, deu volume de 1 litro, de 1.000 litros, então vai ser 1 por 1, uma taxa de 200 litros por metro por dia, calculado já a área de 2,60, um sumidor, que tem a planta vista aqui, ó, na nossa trincheira de 6,5 metros por 80 centímetros. Né? A área total, uma trincheira, o comprimento dela. Aqui o memorial de cálculo, todo o memorial que ele utilizou para calcular, e as verificações conforme a NBR. O volume da fossa, por exemplo, deu 1.483 litros, ele foi maior do que o mínimo, que é de 1.250 na NBR. Então, o mínimo, então, já ficou, mas considerou-se o valor maior. Se fosse menor, ele ia utilizar o mínimo, que é 1.250 litros. O tempo de retenção, a taxa de filtro, tensão freática, configuração com a qual são. O load deve ser para ET, né, ou postagem licenciada, né, que depois quando faz a limpeza, e as distâncias mínimas obrigatórias. Como os demais, em todos os detalhamentos, no nosso portal você pode ver e imprimir esses detalhamentos aqui diretamente, ou salvar em PDF para você fazer a sua execução. O formato que você vai executar, logicamente, vai ser conforme que vai adequar ao local que você estiver. Mas aqui, pelo menos, você já sai daqui com o dimensionamento mínimo do que você precisa, conforme a análise. Vamos calcular novamente agora, fazer um cálculo um pouco maior. Vamos considerar uma edificação de um restaurante, ou um elenco, ou uma escola, ou uma creche, que dá em torno de 80 litros por dia. Vamos lá. No caso, a taxa de contribuição agora mudou um pouquinho o número de pessoas. Como é que a gente conta? No caso, uma escola, seriam os alunos, mais professores e mais os funcionários. Vamos considerar que é uma escola que tenha 150 contribuintes. Qual a temperatura? Em torno da região sul-sudeste, de 10 a 20 graus. O período de limpeza, vamos considerar que ela seja feita, o ideal para a escola, seja feita pelo menos a cada um. O tipo de dimensão freática, né? No caso, o solo determina a área do sumidor, né? O sumidor pode estar enviado, dependendo da situação que o CI, o que seria o CI? O tipo de solo, né? A quantidade de coeficiente de filtração de litros por metro quadrado por dia. E por abaixo de 20, ele se torna, no caso, enviado a ser feito. Mas vamos considerar, então, no caso, aqui uma de Maria Prima. E um lençol freático, uma situação ideal, né? Se for abaixo de contaminação, você não sabe dizer, você precisa fazer a sondagem. Então vamos considerar o ideal, que é abaixo do fundo, e ver o que ele calculou. Olha só o tamanho da fossa que deu para uma escola de 150 pessoas. Deu uma fossa de 13.075 litros, um filtro de 19.200 litros e um sumidouro de 171,43. Olha a sequência aqui do fluxo. Então, o esgoto, a fossa, o filtro e o sumidouro, novamente. Então vamos lá. A fossa ela deu uma altura útil de 1,5 metro. No caso, aqui já deu uma consideração aqui, ó. Vamos dividir em duas fossas de 6.338 litros cada. Então ela vai vir, a MOL vai distribuir em duas fossas, né? 6.500. Para atender o volume de 13.000. Cada fossa coloca 6.538 litros e o dimensionamento dela: 2,95 metros de comprimento, a largura de 1,48 metro e uma altura de 1,5 metro. A tubulação de ventilação 7,55. O filtro anaeróbico 1 metro, deu um volume de 19.200 e a taxa de 200 litros de metro quadrado por dia. Mesma ideia. Fabrica 3 com suporte, meio filtrante fabrica 1, espaço livre para a entrada dos submersos e a saída para o sumidor. O sumidor em planta, olha só que interessante. Ele já deu 8 trincheiras de 26,59 metros. Claro, não arredondaria, né? A execução você arredondaria para 27, 28 metros. E uma por 80 centímetros. Então, passa o espaçamento, no caso seriam 8 trincheiras, né? Para fazer a execução. Por isso que, dependendo do local, é muito mais fácil você jogar ela para dentro. Então, a área total, cálculo de trincheiras, toda a verificação do TNBR. Né? Tempo de retenção, taxa de filtros, a configuração, o volume, no caso. Como deu maior que 6.000 litros, usar duas fossas, né? Série, septo e série, para 6.568 litros cada. Novamente, o lodo deve ser, no caso do peso, deve ser utilizado no local correto. O tamanho, dimensionamento obrigatório, poço, fontes, córregos, distância, por exemplo, disso. Existe um poço, uma fonte de água, você tem que ter pelo menos 15 metros. Existe um poço tubular profundo, você tem pelo menos 30 metros. A fundação é uma construção afastada pelo menos 3 metros da construção. Ou córrego, rio, tem que ser acima de 30, divisa. Isso aqui facilita muito na hora que você está dimensionando, para você calcular, para você verificar se não tem nenhuma das situações próximas. Se tiver, você vai precisar fazer um afastamento. E aqui é a mesma situação, você vai vir e poder imprimir e salvar isso aqui em PDF com todos os seus dados. Certo, pessoal? Se tiver dúvida, entre em contato conosco. E até a próxima.